Boa noite a todos. Nós vamos começar agora a nossa terceira aula do curso sobre o declínio da educação no Ocidente. Em questões de técnicas, eu peço desculpa aí pelo barulho, também pela inclinação do computador aqui na hora de montar para conseguir gravar o vídeo para vocês, ficou um pouquinho ruim, mas acho que vai dar para a gente conseguir fazer a aula e vocês me ouvirem corretamente. Então, na primeira aula, a gente fez uma introdução ao tema, principalmente falando da educação clássica. Na segunda aula, a gente retomou um pouco a questão da educação clássica e começamos a falar um pouco mais da educação a partir de 1200, ou seja, quando começou a ocorrer um certo declínio. E agora a gente vai, talvez, retomar um pouco essa questão da educação em 1200, a questão do declínio mesmo, e chegar à educação comunista. Tá? Então, o nosso objetivo nessa aula é chegar até essa questão da educação comunista. Não sei se vamos conseguir falar dessa educação no Brasil, eu acho que já seria um pouquinho longo, mas vamos ver até mais ou menos onde a gente consegue chegar. A gente falou então na última aula que a partir de 1200 as universidades são realmente criadas, tá? Então tem em Paris a criação da primeira universidade. E por que a gente disse que a universidade foi criada, né? Se já havia grupos de estudo e até congregações, enfim, a questão mesmo que a gente comentou sobre o Hugo de São Vito. Então já haviam grupos de estudo com professores. Então, qual é a diferença entre a universidade e aquilo que tinha antes? Por que a gente disse que elas foram criadas em 1200, a partir de 1200? E, na verdade, é porque a universidade ela é criada em 1200 num sentido mais legal, tá? Ou seja, das leis. É a partir desse momento que a universidade se torna como que uma corporação. Vocês já devem ter ouvido dizer que na Idade Média existia muito a questão de corporações, ou seja, de grupos de pessoas que se uniam com um objetivo comum e que tinham um regulamento, tá, próprio e, de certo modo, não eram... tinham certas liberdades, tá? Elas não eram submissas a um outro grupo. E a universidade, a partir de 1200, acontece isso. Ela se torna um grupo não submisso, de certa forma, à igreja. Tá? Então, essa questão da submissão ou não da universidade à igreja começa a ser uma discussão muito frequente nessa época. As universidades elas querem se tornar autônomas, ao mesmo tempo que a igreja diz que isso não poderia ocorrer, porque o trabalho de ensinar, né, era um trabalho que deveria partir do clero e, portanto, o clero é que deveria realizar essa atividade e ela deveria ser gratuita, isso segundo a Igreja Católica dizia. Ela deveria ser gratuita e, como eram clérigos, eles deveriam responder em última instância à Igreja. E os universitários, a universidade como um todo, começa a se insurgir contra essa ideia, buscando uma autonomia em relação à Igreja. Então, é nesse contexto que surge a ideia realmente de universidade que nós temos hoje, tá? Como uma coisa autônoma. E o que acontece? A partir desse momento, começa a haver uma separação entre o estudo e a religião. Antes, né, e é exatamente isso que gera essa comoção em torno da submissão à igreja ou não, antes a educação era feita pelos clérigos, pelas igrejas. Então você, por exemplo, tinha escolas que existiam dentro de catedrais, escolas que existiam em mosteiros e escolas que existiam em paróquias. E não existia outra coisa para além disso, tá? Então, você depois, né, principalmente com o Renascimento e com o protestantismo, você passa a criar outros tipos de escolas. Então, escolas financiadas pelo Estado, escola financiada por, vamos dizer, congregações, coisas um pouco diferentes, tá? Apesar de que as escolas eram financiadas pelo povo cristão, né? Só que elas eram chefiadas por pessoas que estavam dentro do clero, tá? Então, essa compreensão de educação
unida à vida religiosa e ao clero sempre existiu na Idade Média. Então, hoje é difícil a gente falar sobre isso porque a gente não tem mais no imaginário essa união perfeita entre religião e educação. Mas naquela época o estranho era o contrário. O estranho é que você começasse a ter professores leigos. Tá? Isso que começou a mudar a questão da educação nessa época. Então, a partir de 1200, a gente pode começar a falar de uma separação entre a educação e a vida religiosa. Só que essa separação entre a educação e a vida religiosa, ela começa a causar diversos problemas, até mesmo levando-se em consideração aquilo que nós tínhamos comentado na primeira aula, ou seja, da importância da vida espiritual para a educação. Isso não quer dizer que um grupo de leigos não possa unir as duas coisas, como muitos grupos de leigos fazem hoje. Só que naquela época, a rixa entre educação, entre vida intelectual e vida espiritual começou a ocorrer, tá? E principalmente com o Renascimento, ou seja, as pessoas no Renascimento elas realmente tinham raiva, de certo modo. Elas eram contra aqueles que tinham a vida religiosa, tá? Não a vida religiosa em termo geral, mas aqueles que eram clérigos, né? Então você começa primeiro com a questão da criação da universidade. O primeiro problema que surge é a separação entre a vida religiosa e a vida espiritual. Primeiro porque isso gera problemas entre a igreja e as universidades, tá? Analisar aqui se isso é bom ou mal, tá? Se a submissão das universidades à igreja é boa ou má, aí já é uma outra história, tá? Mas começam a ocorrer rixas, tá? Entre a igreja, entre a vida, vamos colocar, a vida religiosa e a vida intelectual. Uma coisa que não é positiva para a vida intelectual, tá? Porque nós vimos a importância da vida espiritual, da vida religiosa para a vida intelectual. Então, a partir do momento que começa a ocorrer essa rixa, já ocorre um problema para a vida intelectual, tá? O segundo problema aqui é a questão do diploma. Também nós falamos sobre isso na última aula. Com a criação das universidades, você começa a dar para os reitores, os professores daquela universidade, a faculdade de conceder licenças, né, diplomas para outros professores. Então, como antes a igreja era 100% unida à vida intelectual, primeiro que não existia o diploma, mas de certo modo a igreja ditava quem era um bom professor ou não, e na verdade o que ditava mesmo quem era um bom professor ou não era o fato daquela pessoa ser boa ou não. Então, quando a pessoa era muito boa, as pessoas seguiam, e, por exemplo, como a gente viu com o Guilherme de Champot, né? Todo mundo saiu daquela igreja, daquela catedral, e foi segui-lo onde quer que ele estivesse. Então, era isso que ditava, o fato da pessoa realmente ser boa. A partir da criação do diploma com as universidades, primeiro você tem essa rixa, e depois você tem uma licença que é dada a determinadas pessoas por terem concluído um curso, e pessoas que não necessariamente, ou seja, a realidade não se mostraram na realidade como bons professores, tá? Então, esses dois problemas começam a ocorrer a partir da criação das universidades. A gente percebe, em 1300, mais ou menos, vem o Guilherme de Ockham, tá? Que é aquele religioso, tá? Que vai colocar novamente em voga o nominalismo, tá? Essa ideia do nominalismo, ela já existia antes, só que ela sempre foi refutada e as pessoas não se deixavam levar por essa ideia, tá? Porque ela era muito facilmente refutada antes de 1200. A partir da criação das universidades, dessa rixa que ocorre, começa a existir uma atitude muito crítica em relação à igreja, uma atitude crítica em relação a diversos fatores, começa a realmente ocorrer distúrbios
tá? Entre igreja e universidade. E naquele momento aparece o Guilherme de Ockham. E esse Guilherme de Ockham era um nominalista, e ele começou a levar muitas pessoas. Não havia mais exatamente uma possibilidade naquela época de você refutar o nominalismo e quebrar, né, esse ciclo de as pessoas se tornarem cada vez mais nominalistas. Então você tem o Guilherme de Ockham, as pessoas não refutam corretamente, ou se o fazem naquela época, já não se tem mais o costume de buscar a verdade, né? Por exemplo, antes, se uma pessoa tivesse uma ideia e outra pessoa tivesse outra ideia, você ia colocar essas duas para discutir e as pessoas iam chegar na verdade. Elas tinham interesse em mudar de opinião, digamos assim. E a partir dessa época, a coisa já muda, tá? Então, o nominalismo aí entra em mais ou menos 1300. A gente comentou na última aula que era o nominalismo, tá? Esse problema entre o nominalismo e o realismo é uma coisa muito difícil da gente entender, porque parte de diversos conceitos filosóficos. A pessoa realmente, para entender esses dois conceitos, precisaria saber um pouquinho sobre o conceito de universais da filosofia, mas, de uma maneira geral, você começa com o nominalismo a dizer que aquilo que se diz sobre as coisas, por exemplo, quando você diz que um determinado grupo de pessoas constitui o ser humano, e todos eles são seres humanos, para o realismo, aquilo parte de algo que está realmente na realidade, ou seja, realmente está na realidade que aquelas pessoas são seres humanos, né? Seres humanos, tô falando igual a Dilma. E você, ao contrário, o nominalismo vai dizer que você dizer que aquele grupo de pessoas constitui seres humanos não tem nada a ver com a realidade, é simplesmente algo que você disse como uma criação mental. Você criou o conceito de seres humanos e, com base naquilo, você aplicou às pessoas. Então, isso é um pouco complexo, mas quem sabe um pouco de filosofia e vai conseguir entender um pouco melhor. Depois também é bom que a gente estude muito mais esse ponto, né? Essa questão dos universais. Mas, de uma maneira geral, a ideia é que vocês entenderem que a semente para a filosofia moderna estava lançada. E também entenderem que a educação já se mostrava em decadência nesse momento, né? O fato das pessoas não buscarem a verdade mais ali, começar a haver rixas entre universitários, entre estudiosos, ou seja, rixas que não havia realmente o interesse de que as pessoas resolvessem elas. E você começa a ter essa compreensão de que as coisas não estão mais na realidade, elas são criações mentais. A gente já começa a perceber que isso aí é a semente realmente da filosofia moderna, né? Porque o nominalismo dessa época, ele não vai acreditar que tudo é uma criação mental, como a filosofia moderna. Mas você já começa a colocar ali a semente de, peraí, isso aqui, os universais, aquilo que a gente não vê, já é uma criação mental. E a gente vai evoluindo até hoje ao ponto de também acharem que o que a gente vê é uma criação mental, né? Gente, novamente eu peço desculpa pelo barulho, mas esse negócio de política agora é comício o tempo inteiro aqui na minha rua. Então tá complicado. O que acontece? Isso aí ocorre mais ou menos em 1300, como a gente comentou. E nessa mesma época nós temos um segundo problema, ou quarto problema, nem sei mais em qual problema nós estamos, que é a peste negra, tá? Todo mundo conhece essa história da peste negra. E a peste negra foi um evento tão crítico para a Europa e para a educação que praticamente, como as pessoas que iam ajudar as outras, as pessoas que estavam mais nas cidades, eram os universitários, ou seja, a peste negra, ela dizimou principalmente as cidades e as pessoas religiosas,
tá? Em parte porque os religiosos buscavam e ajudar os outros, em parte porque os religiosos viviam em comunidades, então tinha uma proximidade muito grande entre um número muito grande de pessoas. E por causa de diversas razões, a peste negra foi muito prejudicial para a educação, tá? Principalmente por serem pessoas que viviam nas cidades, os universitários, e pelos educadores serem religiosos, tá? Apesar de nós termos comentado que houve uma separação, essa separação naquela época ainda não era uma coisa absoluta, muito pelo contrário. A maior parte dos educadores eram, sim, religiosos. E, por causa disso, você tem aí um massacre da educação. Tá? Então, por exemplo, tem naquela coleção dos livros do Rui Afonso da Costa Nunes, ele comenta que tinham escolas que perderam praticamente todos os alunos. Tá? Universidades que perderam praticamente todos os professores. Isso aí começa a ser um marco para a decadência da educação, tá? A peste negra. Ao ponto de, após a peste negra, você não ter, por exemplo, um número razoável de pessoas que falassem latim. Porque naquela época, né, a maior parte das pessoas eram analfabetas, então você tinha um número reduzido já de pessoas que tinham vida intelectual e que falassem latim e etc. Então, com a peste negra, esse número se torna ainda menor. E é nesse livro também, nessa coleção, o autor comenta que as pessoas começaram a ficar desesperadas para traduzir os livros, né? E algumas pessoas começaram a fazer um trabalho de tradução, o que não acontecia antes, para que os ensinamentos pudessem permanecer, porque o número de pessoas que falavam latim já era muito reduzido, tá? E isso também vai nos levar a entender um pouco melhor por que com o Renascimento e depois, principalmente com o Iluminismo, você começa a ter raiva do latim, né? Raiva das línguas mortas antigas, e começa a querer que o estudo seja puramente, vamos dizer assim, das línguas modernas, tá? Então a coisa já começa a ser um problema aí, com a peste negra, tá? Então, você começa já a falar sobre educação na linguagem materna, ou seja, em francês, em português, em italiano, por causa do desastre causado pela peste negra. A igreja, com a peste negra, também é muito enfraquecida. A fé enfraquecida. Tá? As pessoas não conseguiam compreender naquela época por que Deus tinha permitido um massacre desse, né? E o que acontece? Quando acaba a peste negra, quer dizer, ela não chega a acabar durante muito tempo, mas após assim, o momento mais pesado da peste negra, você tem um número de pessoas que desejavam estudar e os mosteiros e a igreja já não conseguia mais dar conta do recado, né? Então é aí que nasce, nesse momento que nasce o Renascimento, que vem o Renascimento, ou seja, o Renascimento, assim, pessoas que não tinham mais tanto apreço, ou já tinha aquela ideia de uma rixa entre a igreja e o conhecimento. A igreja naquela época já era entendida como uma instituição que se opunha, de certo modo, ao conhecimento, o que é um absurdo até mesmo pelo que nós vamos ver daqui a pouco. E você começa a ter pessoas que desejam buscar esse conhecimento, mas que não mais conseguem achá-lo nos mosteiros, até mesmo nas universidades, porque as universidades estavam muito abaladas, tá, depois da peste negra. E o que acontece? Essas pessoas, que são os renascentistas, os mais importantes, eles começam a buscar nos mosteiros obras antigas e começam a achar muitas obras. Obras que estavam perdidas já, porque, ao que tudo indica, os monges e aqueles que constituíam um grupo de professores antes, eles, depois da peste negra, tinham
se acostumado um pouco, né? Tinham parado um pouco de agir. Parece que a vida religiosa como um todo ficou muito enfraquecida. Então você começa a ter esses renascentistas que buscam nos mosteiros essas obras, ou seja, o que já demonstra que eles conseguiram esses conhecimentos com base naquilo que foi deixado pela igreja, né, pelo trabalho dos monges, e eles acham essas obras. Uma delas é até a obra que vai ser utilizada depois pelos jesuítas para criar a educação deles, né, para criar um sistema educacional. E você, a partir daí, começa a ter a época renascentista. Tá? A ideia de educação começa a mudar realmente, porque nós falamos que houve um declínio da educação, um declínio a partir de 1200, mas não tinha ainda assim uma mudança de ideia educacional. A ideia educacional permanecia mais ou menos a mesma. E com o Renascimento, a ideia de educação começa a realmente mudar. Né? Você passa, eles começam a ter vamos dizer, uma admiração muito grande pelos clássicos, pelos antigos pagãos, né? E a ideia de educação começa a ser praticamente uma imitação desses autores. Então, eles dão, ao menos, eles dão uma importância muito grande para a linguagem, tá? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, os renascentistas começam a acusar os escolásticos da época de São Tomás, né? De 1200 e anteriores também, e também os que existiam na época, que também estavam piores do que os de 1200, eles começam a acusá-los de ter um latim vulgar, né? Um latim pobre. E porque eles começaram a ver o latim dos antigos e eles achavam que aquele latim todo rebuscado e isso que era a coisa a se aspirar. Sendo que, na verdade, os escolásticos refutavam essa ideia dizendo que o latim que eles buscavam era um latim mais simples, exatamente para que fosse mais bem compreendido, porque eles queriam uma linguagem filosófica, eles não estavam usando uma linguagem poética. E começou a haver uma rixa muito grande entre o Renascimento, os renascentistas e os escolásticos, os religiosos que ainda existiam, né? Principalmente por essa questão das traduções. Então, os renascentistas, por exemplo, começam a traduzir as obras que tinham sido traduzidas na época de São Tomás de Aquino. Eles não acreditavam mais na qualidade das traduções antigas. E os escolásticos também acusavam os renascentistas, dizendo que eles estavam mudando as ideias dos autores para tornar mais rebuscada a linguagem, e realmente isso ocorria. Ou seja, ao invés de eles buscarem dizer o que o autor estava falando, por exemplo, Aristóteles, eles mudam a tradução de Aristóteles, e ao invés de eles colocarem de uma maneira clara, né, o pensamento de Aristóteles, eles deixavam muito rebuscado, porque eles entendiam que isso era educação, né? Você saber se tornar um bom orador, se tornar um bom poeta, né, um bom imitador, digamos assim, de Virgílio, e essa era a ideia. Uma coisa que também ocorre nessa época do Renascimento, e é por isso que a gente fala em humanidades, até hoje, né? Olha só, até hoje nós falamos ciências humanas e as outras ciências, né? Ciências humanas. Então, hoje em dia, ciências humanas têm uma ideia um pouquinho diferente. Mas isso ocorre porque naquela época do Renascimento também, eles separam. É a primeira vez que ocorre uma separação entre as linguagens e os outros conhecimentos, as outras ciências. Por quê? Até mais ou menos essa época, quando uma pessoa ia estudar, por exemplo, um poema, que era uma questão linguística, todos os outros estudos, ou seja, os estudos históricos, os estudos geográficos, os estudos científicos até mesmo, né, por exemplo, questões, sei lá, mineralogia, eles eram feitos junto com a linguagem. Né? Você tinha uma compreensão do conhecimento de uma maneira una. As pessoas sabiam que o conhecimento de uma coisa estava ligado ao conhecimento de outra coisa, e que tudo isso, em última instância, levava ao conhecimento de Deus. Então, eles compreendiam toda essa questão do conhecimento como
algo uno mesmo, né? E por isso, se você separasse o conhecimento como nós fazemos hoje, não, aula de matemática, aula de português, aula de ciências, as pessoas iam ter uma compreensão fragmentada de algo que não é fragmentado. E a ideia que dá isso é realmente uma ideia de fragmentação. Os alunos realmente hoje em dia, eles ficam falando assim, não, por que eu vou estudar isso se não tem nada a ver com aquilo? E realmente as pessoas ficam com uma ideia de fragmentação, uma fragmentação que não existe. E essa fragmentação, ela começa a ocorrer com o Renascimento. Então, eles separam as outras ciências das ciências linguísticas, que eles consideravam como extremamente elevada pela questão dos antigos, e eles passam a chamar aquilo que corresponde à linguagem como humanidades. Tá? Então, por isso mesmo que eles é chamado de humanistas. Aqueles que, né, vamos dizer, buscavam uma linguagem mais perfeita, mais rebuscada e tudo isso. Então, depois começa a ver diversos problemas. Então, as pessoas começam a acusar eles, um pouquinho de tempo depois, mas essa ideia toda do Renascimento começa a se degradar. Eles começam a buscar uma imitação, digamos, cega de Virgílio e começam a ser acusados também por isso. Então, começa a haver uma rixa educacional entre todos esses grupos. Um outro problema que nasce com a educação renascentista é a questão da educação cortesã. Deixa eu... A questão da educação cortesã. Os renascentistas, diferentemente daqueles intelectuais que existiam antes, eles eram intelectuais de corte, vamos colocar assim. Então, os intelectuais antes, olha só, lembrem-se que não existia divisão entre igreja e intelectualidade. Então, os intelectuais antes viviam em mosteiros, não poderiam ter interesse financeiro nenhum. Tá? A educação deveria ser gratuita, porque a igreja sempre disse que a educação tinha que ser gratuita. Então, a vida intelectual, ela sempre estava relacionada a uma vida austera, tanto por uma questão religiosa, porque os religiosos já tinham vida austera, tanto por uma questão de que não tinha essa possibilidade deles quererem uma outra coisa, porque eles já tinham aquela obrigação religiosa. Já com o Renascimento, você começa a ter professores leigos, tá? Uma massa de professores leigos que não existia antes. E por isso mesmo você começa a ter intelectuais que são amigos do rei, que são pagos pelo rei, tá? Então, é o que a gente chama de intelectuais de corte. E esses intelectuais, eles começam a criar um ideal de educação que seria só para ricos, tá? Então, eles são muito... Depois eles são muito refutados, vamos dizer assim, eles são refutados nesse sentido. As pessoas criticam muito essa ideia de educação cortesã, porque ela é uma educação para poucos, tá? E eles colocavam a educação dessa forma. Eles queriam criar um homem, digamos assim, um homem cortês, tá? Então, um cortesão. E essa ideia do intelectual de corte também é um problema, porque imaginem, você começa a ter intelectuais que, de certo modo, não podem dizer tanto a verdade porque ele é amigo do rei. E se ele disser alguma coisa que o rei não quer, aí já é um problema. Então você começa a ter intelectuais pagos pela corte, que têm uma vida completamente muitos deles completamente depravada, uma vida completamente materialista, uma coisa que não poderia nem ser pensada antes, porque a gente comentou na segunda aula que a educação na época medieval, ela estava mais no exemplo, tá, do que naquilo mesmo que era falado pela pessoa. Então, você não poderia ter... você via, por exemplo, a vida espiritual daquela pessoa. Você via se aquela pessoa era um exemplo, você vivia com aquela pessoa e aprendendo com os exemplos dela. E aqui essa questão é quebrada. Tá? Você tem pessoas que são
completamente depravadas, completamente materialistas, né? Que muitas vezes escrevem aquelas coisas só porque foram pagas, e você quebra aquela ideia que hoje não existe mais, né? Você vê que foi mais ou menos aí que foi quebrada a ideia de uma educação assim, como uma vocação mesmo, tá? Você começa a quebrar essa ideia. Bem, a gente começa a ter, nessa época só tem problema, né? Então a gente começa a ter diversos problemas. O primeiro, o nominalismo, depois a peste negra. Todos esses problemas começam a gerar, então, essas discussões em relação à religião, à igreja, vão culminar depois no protestantismo, tá? E você vê que o protestantismo já é também, de certo modo, quer dizer, ele é uma consequência daquilo que ocorreu em 1200 de dois modos, né? Primeiro porque isso tudo gerou um declínio da educação, dos intelectuais, de modo que não havia mais quem refutasse Lutero, né? De uma maneira, assim, até havia quem refutasse, mas você já tinha perdido de tal modo a vida intelectual que as pessoas nem entendiam mais aquilo que poderia ser colocado contra Lutero. E, num segundo sentido, o Lutero só consegue fazer o que fez porque ele era um doutor, ele era um diplomado, tá? Uma pessoa que foi lá, recebeu diversos diplomas e depois não tinha mais como dizer que ele era uma pessoa... não dava mais, assim, como você começou a dar autoridade para pessoas que não tinham autoridade real, e simplesmente uma autoridade formal, eles simplesmente tinham um diploma, a mesma coisa acontece com Lutero. Você tem uma pessoa que vai ser respeitada pelos diplomas que ela tem. E isso é um problema que começa a ser gerado também em 1200. Tá? Então, Lutero, a partir do momento que uma pessoa, na Idade Média, digamos, falasse algo que é completamente errado ou agisse de uma maneira errada, ela seria refutada e ela não poderia alegar, eu tenho um diploma. E com Lutero já começa a ser o contrário. Tá? Não dá pra gente ficar falando aqui muito sobre a vida de Lutero, mas se vocês forem ver, o Lutero foi obtendo também esse diploma de uma maneira muito controversa. Então, eles queriam ter uma pessoa que fizesse logo aquelas atividades e eles praticamente deram o diploma para o Lutero para que ele realizasse logo as atividades que eles precisavam. Então, é muito controverso também essa obtenção do diploma do Lutero, o que já é uma consequência de 1200, da criação das universidades. Então, eu vou ler um trecho aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar para todo mundo ver comigo. Acho que sim. Aí. Acho que está todo mundo vendo. Esse aqui é um trecho que vai falar um pouquinho sobre a ideia de Lutero em relação à educação. Quando o protestantismo ele vem, né, ele destrói, de certo modo, as escolas, as universidades, porque elas eram católicas. Assim, apesar de ter muitos leigos agora, como a gente comentou, elas eram consideradas por eles como instituições católicas, né? Instituições que propagavam o catolicismo. E você começa, por causa disso, a ter após o protestantismo, a destruição de muitas universidades, de muitas escolas, ao ponto de praticamente não ter mais escolas e nem universidades, né, nos lugares que foram tomados pelo protestantismo. Uma coisa que é interessante é o seguinte. Olha só. Para ele, a religião, ou seja, para Lutero, é a base da educação, o que para nós parece totalmente compreensível. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos, que também novamente parece correto. A frequência à escola é obrigatória. Ao Estado compete a organização do ensino. Os métodos didáticos devem adaptar-se à natureza da criança.
e é necessário haver preparação meticulosa dos professores. À primeira vista, esse trecho parece muito bonito, né? Nossa, ele quer que a escola seja para todo mundo, e a religião é a base da educação, e tudo mais. Mas, na verdade, olha só, apesar dessas duas primeiras frases, dessas duas primeiras ideias parecerem corretas, a religião é a base da educação, realmente. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos, realmente. Depois disso aqui vem o problema. Frequência obrigatória, Estado organizando a educação, métodos didáticos, esse aqui realmente não tem nenhum problema, e preparação meticulosa dos professores, vejam, pelo Estado, porque compete a ele a organização do ensino. Então você começa a ter, com o protestantismo, algo que tudo indica, é aí que começa, tá? Talvez precisasse um estudo mais meticuloso desse ponto para ver se já existia um pouco dessa ideia antes. Mas ao que tudo indica, mesmo que existisse antes, o protestantismo ele fomenta muito mais aquilo que nós vemos, o problema que nós vemos hoje, tá? Então, com o protestantismo começa a haver essa ideia de escola obrigatória e de Estado intervindo na educação, tá? Apesar dele colocar aqui que os pais são detentores da educação dos filhos, isso não importa nada, porque a escola é obrigatória e o Estado que vai organizar a educação. Então é a mesma coisa que dizer que o Estado vai fazer tudo. Então, eu queria mostrar esse trecho para vocês, para nós termos consciência desse ponto, né? Que a partir daí já existia a ideia de frequência, né, compulsória, um problema que vai estar até hoje, né? Que nós temos o nosso grande problema hoje, ou seja, já começou nessa época. Em 1500 já existia esse problema. E também o problema do Estado intervindo na educação. Então, essa ideia da intervenção do Estado já existia também nessa época, e isso se deu em grande parte porque o protestantismo era muito relacionado ao Estado, ou seja, colocava um papel muito grande para o Estado. Por isso mesmo os estados ajudavam o protestantismo a se desenvolver e tirar a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não dava um poder tão grande para os estados, pelo contrário, né? Então, com o Renascimento nós temos tudo isso que a gente comentou, começa a haver uma forte oposição contra os escolásticos, eles têm um fetiche, né, igual nós comentamos, pela linguagem e pela gramática, não de maneira correta, porque é um fetiche, né? Claro que os escolásticos antigos, eles buscavam a linguagem, a gramática, e tinham, nós comentamos que muitos santos, que foram grandes doutores, estudavam muita gramática, estudavam os clássicos, os livros dos antigos, para ter uma base gramatical, uma base linguística boa, para depois passar para as escrituras. Então, eles tinham isso em vista. Só que eles não colocavam isso como finalidade última. Eles não achavam que você ser um gramático era a coisa mais, era o último lugar, né, da escala da sabedoria. E isso realmente chegava a acontecer no Renascimento. Tinham pessoas que achavam que depois do filósofo, depois da filosofia e da teologia, vinha a poesia. Né? Eles começavam a ter essas ideias, que a poesia estava para além da teologia. Então, realmente começa a ocorrer esse fetiche em relação ao poema, à gramática, à linguagem, ao ponto deles se denominarem humanistas e excluírem, de certo modo, todos os outros saberes. Por isso mesmo que a filosofia foi perdendo espaço nessa época. Eles não gostavam mais do estudo da filosofia, achavam que os escolásticos, de certo modo, estavam ali estavam fazendo flatus vocis, ou seja, falando de coisas que estavam no pensamento, em parte por essa ideia do nominalismo, né? Com o nominalismo, as pessoas começam a achar que falar dos universais
é tudo uma questão de pensamento, não são coisas que existem na realidade, então eles acusavam os escolásticos de não falarem da realidade. E isso começa a ser um grande problema. Aí vem a educação dos jesuítas, a formação dos jesuítas, né? E depois o fato de eles terem se colocado como educadores, o que eles não queriam fazer no início. Isso vai se dar mais ou menos em 1530. E o que acontece? Os jesuítas, eles criam o sistema educacional deles com base no sistema dos humanistas, tá? É o que estava em voga na época. As pessoas ridicularizavam a escolástica, ridicularizavam o que era feito antes. Então, os jesuítas, eles tinham que dar um jeito de entrar na educação fazendo o que as pessoas queriam, porque senão não ia dar certo. Eles entraram na educação para pausar o protestantismo, né? Fazer com que o protestantismo não avançasse. Só que eles não conseguiriam fazer isso colocando métodos clássicos, fazendo aquilo que era feito na educação antes. Porque as pessoas não queriam isso, ridicularizavam isso que existia antes. Então eles começam a entrar eles criam um sistema humanista, né? Era baseado na educação humanista, não era exatamente aquilo que os humanistas faziam, mas baseado, por exemplo, na oratória, né, de Quintiliano. É um livro que foi achado naquela época do Renascimento, como nós comentamos, e eles criam toda uma base educacional que, além de ter toda essa questão linguística, da oratória, do bom orador, como nós comentamos que era a aspiração última dos renascentistas, eles também colocavam uma base de catecismo muito boa. Então, a ideia era unir, de certo modo, a educação renascentista à educação religiosa. E eles fazem isso com êxito. Eles conseguem se tornar os melhores educadores da Europa. Todo mundo quer ir para as escolas jesuítas. As escolas jesuítas realmente eram as melhores que tinham. Até os protestantes começaram a copiar as escolas jesuítas. Eles, por exemplo, para escreverem a Ratio, né, que mostra tudo que eles faziam em termos de educação, eles demoraram anos, né, para escrever. Eles pesquisaram tudo que era possível na época. E eles criam esse sistema educacional muito elevado, mas que já mostrava o declínio da educação, tá? Porque em termos do que existia antes, já era algo em declínio. Mas era algo que era necessário. Eles precisavam conter o protestantismo com algo que todo mundo queria. Tá? Eu não sei se eu comentei, mas no Renascimento, você muda. Lembra quando a gente comentou que a ideia de educação muda com o Renascimento? Ela muda porque antes do Renascimento, a ideia de educação era formar um homem de maneira completa para que ele chegasse a Deus e para que ele contemplasse a verdade, né? Ou seja, para que ele compreendesse todas as verdades da fé, para que ele conseguisse fazer florescer, digamos assim, as capacidades intelectuais mais elevadas, que são aquelas que vão trabalhar com os universais, ou seja, trabalhar com aquilo que não é material, tá? Bem, a partir de 1200, no nominalismo, essa ideia de universais, de aquilo que não é material, acaba. As pessoas não têm mais a capacidade de entender nada que não é físico, tá? Eles acham que tudo é criação mental. E por isso mesmo, o objetivo da educação renascentista começa a ser outro, ou seja, ele começa a ser um objetivo de criar um bom cidadão, tá? De criar uma pessoa louvável, respeitável. Você começa a achar, por exemplo, que o máximo da educação é você criar um político, um bom orador, algo assim. Tá? Então as pessoas entravam também nas escolas jesuítas buscando isso. E eles não poderiam fazer algo que não iria chamar as pessoas. Tá? Bem, depois de tudo isso,
a gente começa a ter mais outros problemas na educação, tá? A gente não vai comentar muito sobre eles, porque ficaria um pouco mais complexo. Mas começa a ter a questão dos iluministas e da ciência moderna. As duas coisas estão caminhando juntas, tá? A ciência moderna você vai ter principalmente a questão do Francis Bacon e do Newton, tá? Com isso, você começa a inverter, de certo modo, aquilo que existia no Renascimento. No Renascimento, a gente disse que, de certo modo, eles achavam que as ciências, em geral, como a gente chama hoje, deveriam ser deixadas para lá e a humanidade era o que mais importava. Aí os iluministas começam a criticar o renascentista. Eles falam assim, não, você está falando de linguagem, mas você está falando de linguagem de maneira fetichista. Você está pensando em gramática de uma maneira errada. Você fica obrigando as pessoas a gravar 1 milhão de regras de gramática e isso não pode ser assim. E, na verdade, o que as pessoas têm que aprender é ciências. Porque, olha só, nós estamos aqui vendo que a ciência ajuda a vida do homem, a ciência ela é exata. Então, é isso que as pessoas têm que aprender, aquilo que é exato, aquilo que é verdade. Então, vocês vejam que, nossa, estou respirada. Como na Idade Média você tinha a ideia de buscar a verdade naquilo que era imaterial, tá? Em Deus, mas não só em Deus, né? No próprio intelecto humano, ou seja, em tudo aquilo que é imaterial você achava a verdade ali, aquilo que é imutável, ou seja, os primeiros princípios da filosofia, você tinha um apreço pela verdade e pelo aquilo que é imutável ali. No Renascimento você já acha que isso aí não é verdade, tá? Então você começa a ter um apreço por aquilo que te leva ao imaterial, de certo modo, né? Te leva até a Deus, mas por meios que não são intelectuais, tá? Então, pelo poema e tal, por exemplo, eles começam a achar que a melhor maneira de falar sobre filosofia é apenas pelo poema, e por isso que eles começam nem todos, né? Mas muitos começam a criticar Aristóteles pela linguagem, de certo modo, científica que ele tinha, tá? Então, com os iluministas, eles começam a falar, não, peraí, a gente achou agora na ciência aquilo que não muda. E é por isso que a educação, como tem que tratar daquilo que é mais elevado, daquilo que não muda, a gente tem que estudar ciências. Então você começa com o iluminismo e a ciência moderna a querer tornar a educação científica. É a partir daí que nasce, por exemplo, a ideia de currículo. Não existia antes essa ideia de currículo. Cada pedagogo tinha uma maneira de educar e você, por exemplo, a criança ela buscava uma escola ou poderia buscar outra escola, dependendo do que ela achava que era melhor. Você não tinha uma ideia de currículo único, né? O melhor currículo e aquilo que sempre tem que ser feito e tal. Então eles começam a considerar a educação uma ciência, começam a fazer análises sociológicas, análises de todo tipo, para conseguir achar, por exemplo, um currículo que vai se adaptar da melhor forma. E começam a fazer... Nessa época, começa a correr assim, diversas pessoas que diziam, não, eu vou ensinar inglês em 6 meses, a pessoa vai saber fazer tudo de inglês. É mais ou menos o cursinho de hoje, né? Isso aí existe desde aquela época. Desde aquela época existe esses cursinhos de inglês. Então, teve um cara, agora eu me esqueci do nome dele, mas um príncipe pagou, financiou as ideias dele, porque ele dizia que ia ensinar inglês para o país inteiro em pouquíssimo tempo. Aí depois o cara quase que chegou a ser internado numa clínica psiquiátrica, porque tudo que ele fez deu errado. Foi um gasto de dinheiro absurdo para nada, né? Então, é bom para a gente ver também que esse negócio de aprender inglês em 6 meses não dá para acreditar nisso. Desde 1500 não dá para acreditar nisso. Então, isso aqui, gente, acontece mais ou menos em 1600 e 1700, tá? Essa questão do Bacon, do Newton. E você começa a ter essa ideia.
Não, na ciência, na matemática, tem uma verdade eterna e é nisso que a gente tem que é isso que a gente tem que buscar, tá? Então, se a gente for ver, por exemplo, a educação que o José Bonifácio recebe na época iluminista, ainda tem ali, porque Portugal era considerado um país retrógrado, você tem ali ainda uma união entre iluminismo e renascimento, ou seja, você tem uma base literária muito grande, com uma questão de mineralogia, e, enfim, coisas que eram científicas. Mas a ideia, assim, era colocar o científico como aquilo que está por cima, tá? Acima de teologia, acima de filosofia, acima de tudo isso. Até porque a filosofia começou a ser considerada a pior coisa, né? É porque as pessoas, cada um vai dizer uma coisa, é tudo uma criação mental, então, enfim, começou a virar isso. Bem, nessa época, você tem, então, uma nova ideia educacional. Que começa a achar, por exemplo, nessa época que começa a se lutar mais fortemente contra o latim, tá? Contra o grego, porque, de certo modo, os renascentistas, apesar deles falarem contra o latim, falarem contra o ensino do latim da maneira que era feito antes, eles prezavam pelo latim e pelo grego, tanto que todos eles tentavam aprender grego e latim. Eles começaram com essa história do grego também, e não dá para se dizer assim que eles queriam acabar com o estudo das línguas antigas. Já com os iluministas, como a ciência, a partir daqui, começa a ser o que há de mais importante, por que você vai começar a perder tempo com aprendizado de língua antiga, né? Sendo que a língua antiga nem se fala. Então, assim, começou também nessa época que começa a surgir a ideia de utilitarista e tudo isso. Então, para que você vai perder uma língua antiga se você não vai usar essa língua para fazer negócios na China? Entendeu? Então, eles perderam totalmente de vista a ideia do estudo do latino e do grego como um desenvolvimento intelectual, como uma possibilidade de você voltar ao estudo dos clássicos, como uma possibilidade de você ler aquilo que foi escrito na Idade Média, né? Como a língua da igreja, nada disso mais era levado em conta. Então, até mesmo Anaí, né? Bem, não vou entrar nesse ponto. Não vou entrar nesse ponto. Então, aí começa a haver realmente assim um ódio em relação às línguas antigas, tá? Começa a nascer aí um ódio em relação às línguas antigas. Vamos lembrar também que é nessa época, a gente comentou na última aula, que acontece a Revolução Gloriosa com a consequente criação do sistema bancário. Tá? A criação do sistema bancário acontece em 1690. Então, é nessa mesma época do Bacon e do Newton. Tá? Tudo isso acontece mais ou menos junto. Então, com a criação do sistema bancário na Inglaterra, a gente vai comentar sobre isso, principalmente, eu acho que na próxima aula. Tá? Mas com a criação do sistema bancário, você começa a criação do sistema bancário e ciências. Você começa a querer reduzir a educação ao estudo útil para o trabalho e para as ciências. Então, a única coisa que vai importar é assim, a gente precisa criar cientistas, pessoas que ajudem a sociedade a evoluir economicamente, materialmente, e a gente precisa também criar trabalhadores. Então, a educação aí começa a se tornar uma educação para o trabalho, para o mercado de trabalho. Né? Uma coisa que a gente vê hoje e que todo mundo acha normal. Até existia, de certo modo, uma ideia de se criar bons oradores e tal, mas o que começa a ocorrer realmente a partir daí é a importância maior que se dá às ciências. Então, novamente eu vou comentar sobre isso. Tem um livro que chama, né? Agora me fugiu. 1822.
E nesse livro ele vai falar exatamente disso, né? Na época que queriam tirar o latim e o grego das universidades americanas, na Universidade de Yale, nesse caso. E eles queriam tirar o latim e o grego com base nisso, né? Por que o médico, naquela época o médico aprendia latim e grego? Por que o médico vai ter que aprender latim e grego se ele tem que aprender ciências? Tá? Então, isso aí começa a surgir nessa época. Com assim, né, o espanto que se deu social por causa das ciências, e as pessoas começaram a ficar, realmente, perceber que aquilo ali estava sendo muito bom, agora elas têm luz, agora elas têm, sei lá, diversas coisas, carro e tal, depois que começa a surgir, mas tudo isso é uma linha, né? E você começa a achar que a educação tem que se pautar só nisso. É óbvio que as pessoas começam a mudar a educação porque elas já não compreendiam o que era educação. Senão elas iam simplesmente perceber, não, uma coisa é ciência, uma coisa são descobertas e outra é educação. Mas não, a educação já tinha já estava decaída, né, desde 1200. Então, as pessoas não percebiam mais para que servia a educação. Bem, com a criação do sistema bancário, eu lembro que eu comentei com vocês sobre o sistema de empréstimos. Essa questão do sistema de empréstimos é importante para a gente entender como que o sistema bancário se tornou tão forte e como que ele, na nossa época, e já há alguns anos, ele vem ditando o que se faz em termos educacionais. Então, foi aí, nesse momento, 1690, que o sistema bancário começou a se fortalecer com o sistema de empréstimos, tá? Esse sistema gerou, de certo modo, provavelmente a causa principal da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial e a ascensão da burguesia, né, como classe dominante, com o sistema de empréstimos, é também o que vai fazer a educação se tornar cada vez mais materialista. Tá? Então, é importante entender esse ciclo. Então, o sistema de empréstimos, eu vou falar rapidamente para alguém que não tenha ouvido ou se não tenha ficado claro também. O sistema de empréstimos é um sistema que foi criado pelos banqueiros nessa época, quando foi criado o Banco da Inglaterra, tá? Então, como eles criaram o banco, eles conseguiam criar dinheiro. Como eles conseguiam criar dinheiro, eles podiam emprestar dinheiro. E eles começavam a buscar pessoas para emprestar dinheiro, e pessoas essas que criavam empresas e devolviam dinheiro com juros. Então, o sistema de empréstimos é isso, tá? Um sistema de financiamento de empréstimos que eles recebiam depois com juros. E não só isso, porque como eles eram donos do banco, a pessoa botava o dinheiro ali, o dinheiro dela, e de certo modo eles também podem utilizar esse dinheiro para dar mais empréstimos, tá? Então, até hoje ocorre isso, esse sistema não acabou. E esse sistema vai causar diversos problemas para a educação, como nós vamos ver ao longo desse curso. Mas bem, com essa questão vem a Revolução Industrial, porque as pessoas começam a ter muito dinheiro, né? Começa a criar dinheiro, bem, você começa a criar dinheiro, o país vai ficando rico mesmo. Então, o país foi capaz de chegar à Revolução Industrial. O ponto aqui mais importante agora é a gente perceber que, com a criação da Revolução Industrial, você tem uma classe burguesa em ascensão na Inglaterra e uma classe burguesa em condições anteriores em outros países. Então, nos outros países, a classe burguesa não tinha como criar dinheiro, a classe burguesa tinha a igreja para encher o saco, entendeu? Eles não ficavam lá com a igreja e com o rei, cada um falando uma coisa, e eles não podiam. Eles estavam lá ainda no terceiro estado, né, como é dito, e essa burguesia começou a querer ascender em outros países também. E com isso, você tem dois problemas. O primeiro é o seguinte: os jesuítas eram era o grupo que segurava
de certo modo, o sistema antigo, porque eles refutavam, por exemplo, todas as ideias modernas e erradas, né, que eram colocadas em voga nas universidades. Eles seguravam a igreja em muitos aspectos, nesses lugares. E você começa a ter uma perseguição realmente aos jesuítas, né? E tudo isso porque, por exemplo, na França, a burguesia queria chegar ao poder, né? E acabar com o rei. Para isso precisava acabar com o rei, para isso precisava acabar com a igreja, com o poder que a igreja tinha. E é nesse sentido que você tem a extinção dos jesuítas em 1773. Vejam que é um pouquinho antes da Revolução Francesa, muito pouco antes. Você tem a Revolução Francesa depois. Com a Revolução Francesa você tem novamente a ascensão da classe burguesa nesse país, depois ela vai conseguir em outros, por diversas formas. E você tem essa expansão do sistema bancário para todos os lugares e digamos assim, antes, isso é importante da gente colocar na cabeça. Na Idade Média, as pessoas dizem assim, na Idade Média ninguém tinha liberdade, era um poder único, o poder do, sei lá, do rei ou da igreja. E na verdade é o contrário, na Idade Média existiam diversos poderes. Essa questão de feudalismo leva ao fato de que existiam diversos poderes, diversas pessoas que tinham poder ali dentro. E além disso, mesmo depois quando tem um rei, né, com a unificação de um país, você tem um rei e você tem bispos, você tem o papa. Então a igreja nunca permitiu, por exemplo, que o rei fizesse o que quer que ele queira. E por isso mesmo a igreja significava uma balança, né, em relação aos poderes que existiam no país. Aí começa a existir aquela ideia de absolutismo, né? Exatamente quando a igreja perde força, ou seja, a igreja perde força, aí vem o rei absolutista. Ou seja, já vem aquela ideia de Estado como coisa mais forte que existe. Só que depois, os burgueses ganham a guerra, né? E hoje, na verdade, o Estado, perto do... O que é um Estado perto da Amazon? Não é nada, né? A Amazon, se quiser, acaba com diversos estados. Então, a gente vive hoje uma outra época, né? Eles achavam assim, não, vamos acabar com o absolutismo do rei, porque isso é um absurdo. Bem, acabou com o absolutismo do rei e colocou o absolutismo pior no lugar. Ou vamos acabar com a igreja e tal, acabou com a igreja e colocou o absolutismo. Então, a gente vive hoje sobre uma outra monarquia absolutista, que na verdade é a monarquia absolutista do poder econômico. E esse curso foi criado para mostrar o que essa monarquia do poder econômico mundial faz na educação. Porém, hoje nós vamos falar sobre o comunismo, tá? Que é uma coisa acessória e vamos dizer que vem ao lado disso na educação. Mas bem, eu só falei tudo isso para vocês entenderem que é nessa época que começa a surgir esse poder econômico fortíssimo, que é o nosso ponto principal nesse curso, tá? Então, olha só. Com a Revolução Industrial, com o poder que é dado à classe econômica, começam a surgir diversas pessoas que se opunham a isso. Uma delas todo mundo conhece, Marx, né? Então, nessa época, a educação já está aos pedaços, você já tem uma visão de mundo completamente diferente, materialista, cientificista. E Marx, ele vai perceber tudo isso e vai se opor à ideia da época, né? A ideia da Revolução Industrial, cientificista, materialista e tal. E ele vai se opor a isso de maneira materialista também. Então, vai se opor a isso de maneira errada. Mas, de todo modo, o que ele percebia, parte do que ele percebia era verdadeiro. E
com a questão do Marx, a gente não vai se estender muito no Marx, tá? A gente vai ter que ir para a parte da educação. Então, acho que todo mundo aqui conhece mais ou menos a história do Marx. Então, vamos passar para a parte educacional mesmo. O Marx, ele, durante a vida toda, ele falou muito mais essa questão da revolução, de ir para as ruas e quebrar tudo e tal, né? A questão mais de luta armada. Mas, no final da vida, o Marx ele mudou alguns pontos do que ele pensava, tá? Então ele começou a ter umas novas ideias. A primeira coisa, isso aí, gente, é porque quando ele morreu, o Hegel achou alguns escritos do Marx que ele não tinha, dos quais ele não tinha conhecimento ainda, e depois ele escreve sobre isso, tá? Então é sobre isso que a gente está falando. O Marx, antes de morrer, tinha escrito o que se chama hoje de tese sobre Feuerbach. E nessas teses, ele fala que ele tinha percebido que a filosofia é muito importante para a Revolução. Antes, ele fica dando ênfase à revolta, luta armada. Agora, no final da vida, ele não modifica isso, mas ele diz que a filosofia é muito importante para a Revolução, mais do que ele imaginava antes. E ele conclui que a filosofia de Hegel, em relação à qual ele foi influenciado, poderia fomentar uma revolução maior ainda. Então ele começa a ter ideia desse poder da filosofia. Só que nessa mesma tese ele diz que o meio para isso não era a escola. Então até aí parece que Marx não ia se meter com a educação e não ia dar problema pra gente. Mas a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Por que os comunistas começam a entrar na escola? Se Marx dizia que não era para entrar na escola. O Marx acreditava que não era para entrar na escola porque para ele a escola era uma instituição conservadora, retrógrada, e não daria para fazer nada na escola porque os professores são conservadores, os pais dos alunos são conservadores, o sistema escolar é conservador, então não tem como fazer nada na escola e a escola, na verdade, tem que ser destruída. É melhor que ela fosse destruída porque na escola não dá para botar comunismo. E ele também dizia, então isso ele dizia em relação à educação, e ele também dizia que, como nós falamos, era preciso a luta armada. Só que tanto um ponto quanto o outro começa a ser refutado pelos comunistas que vieram depois de Marx. Né? Tanto um ponto quanto o outro, eles começam a perceber que a coisa precisava não ir na linha do que o Marx tinha falado. A gente vai ver isso. Então, em relação à luta armada, um comunista chamado Bernstein, ele começou a ver que precisava mudar isso porque a Revolução Industrial tinha enriquecido os operários não iam fazer revolução, não iam fazer luta armada, e por isso mesmo algum outro grupo tinha que fazer luta armada por eles. Então, assim, eles queriam que um outro grupo fizesse luta armada e falasse para os operários: olha, operários, nós fizemos a luta armada por você. Então, agora você não tem consciência de classe, mas agora a gente está dizendo que você é um operário. E agora a gente vai dar para você a consciência de classe. E eles começaram a perceber que esse negócio da luta armada não ia dar certo. Então, por exemplo, o Lenin achava que a luta armada tinha que ser feita que o partido, que era o ponto, né? O partido ia se colocar no lugar dos operários. Algumas outras pessoas achavam que seria uma outra coisa. E nesse momento é que há uma divisão entre socialistas e comunistas. Os comunistas eram aqueles que queriam manter as ideias de Marx, queriam luta armada e tudo isso, e os socialistas eram aqueles que queriam chegar ao poder
por meios democráticos. E é disso aí que vem, por exemplo, o nosso PMDB, né? Esse pessoal aí. Então, por exemplo, eles querem que se chegue ao comunismo, mas eles querem que isso chegue ao comunismo pela educação, pela política, né? E tudo isso. Então, a partir da... Bem, vamos falar do outro ponto agora. Em relação a isso, é a luta armada. Em relação à educação, o Marx também dizia que não era para mexer na educação. Aí o que aconteceu? Mao Tse-tung, quando ele vai instaurar o comunismo na China, ele percebeu que a educação tinha que ser alterada. Que se ele não alterasse a educação da China, que era uma educação milenar, os chineses tinham o mesmo sistema assim, há muito tempo, e era um sistema feito pelo imperador, e as pessoas tinham que passar por diversos processos, e uma coisa assim, uma coisa muito diferente. Não dá pra gente comentar agora tudo sobre isso, mas enfim, era um sistema muito conservador, né, milenar. E eles queriam que eles perceberam que eles não conseguiriam colocar o comunismo na China se não fosse destruindo a educação, se não fosse colocando uma outra educação na cabeça das pessoas. Então, Mao Tse-tung já tinha se oposto a Marx nesse sentido. Aí o que acontece? Dois franceses, né, Louis Althusser e Pierre Bourdieu, eles começam a dizer o seguinte: Mao Tse-tung está certo. A gente tem que pegar essas ideias do Mao Tse-tung, de mexer na educação, e trazer para o Ocidente. Porque a educação é muito importante para a gente conseguir colocar a causa comunista em voga, né? Só que eles não sabiam como fazer isso. Eles queriam fazer, mas não sabiam como fazer, porque eles concordavam, né? Realmente a educação é muito conservadora. A escola é conservadora. Então a gente precisa dar um jeito de resolver esse problema. E quem vai resolver esse problema? Paulo Freire. Por incrível que pareça, Paulo Freire vai resolver o problema com a pedagogia do oprimido dele. Então, o Paulo Freire não necessariamente ele queria resolver esse problema, tá? Simplesmente a pedagogia do oprimido foi utilizada depois para resolver esse problema. Então, com a pedagogia do oprimido, ele muda a ideia de escola completamente. A escola não vai ser mais um lugar que os alunos escutam e o professor fala e eles aprendem alguma coisa, eles aprendem matemática, português. Não. A escola vai ser um lugar em que todos os alunos vão falar das opressões que sofrem. E a escola é um lugar de diálogo. A escola é um lugar de crítica, né? Tudo que nós vemos hoje, né? A escola é um lugar de diálogo, um lugar de crítica. Isso aí estava já no Paulo Freire. Porque a escola nunca foi um lugar de diálogo e nunca foi um lugar de crítica. A escola sempre foi entendida como um lugar em que o aluno ouvia sem falar, né? Percebia a verdade e depois ele fazia as considerações dele depois de muitos anos, depois que ele já tivesse alguma coisa a dizer. Não tem nada de o professor chegou na escola hoje e já está refutando o professor hoje, né? E ao ponto de realmente, né? Com base nisso, eles fazerem a alfabetização da criança fazendo crítica. A criança nem alfabetizada, mas já está fazendo crítica. Então, esse negócio foi criado com a pedagogia do oprimido. Bem, essa pedagogia do oprimido vai ser utilizada, vai ser unida a algumas concepções da escola de Frankfurt. Acho que vocês já conhecem, já ouviram falar dela. E com isso vai ser criada a pedagogia crítica. Né? O nome já dá para entender pelo nome. Então eles criam essa questão da pedagogia crítica e eles começam a perceber que a educação, ela não só é muito importante, mas é uma das coisas principais para você instaurar a revolução. Então a gente vê no Brasil que foi o que eles fizeram, né? Eles perderam na época da ditadura militar, mas eles ganharam. Na verdade, a ditadura, os militares não tiraram
os comunistas da educação, e ali foi o lugar que eles conseguiram realmente chegar ao poder, pela educação. Então, eles começam a focar nessa questão da pedagogia crítica. A ideia é criticar tudo, realmente criticar tudo, criticar o que você quiser, e acabar dessa forma com a autoridade. Então, eles sempre falaram disso. Vamos acabar com a autoridade do pai, vamos acabar com a autoridade da mãe, vamos acabar com a autoridade do professor, vamos acabar com a autoridade do prefeito, do governador, do presidente, todo mundo. Ninguém mais tem autoridade, ninguém mais tem respeito em relação a nada. Porque, na verdade, tudo isso, depois a gente vai se aprofundar mais nessa questão, numa outra questão do comunismo, mas, em geral, não, tem que criticar tudo, porque tudo isso é uma construção social. Nada disso diz respeito à realidade. Então, o pai não tem autoridade porque o pai é uma criação social. Não existe pai e mãe. O que existe é você dizer que existe pai e mãe e tal, e você colocar lá que tem a função de pai, a função de mãe, e alguém criou isso porque queria manter o status quo. E a gente precisa agora modificar isso, criticando tudo. Então, a gente vê que também, novamente, está ligado àquilo que nós vimos em 1200, né? Essa ideia de que nada é real. Então, por exemplo, o pai é uma ideia criada pela mente. Então, quando surge essa pedagogia crítica, nós comentamos também que há a separação entre comunistas e socialistas, né? Em relação os comunistas, aqueles que queriam seguir as ideias de Marx à risca, e os socialistas, aqueles que queriam seguir as ideias de Marx, mas pelas vias democráticas. E quando eles realmente vão se dividir em dois grupos, nos anos 60. E quando eles fazem isso, o socialismo vira tipo moda, né? É moda ser socialista. E eles começam a ter um poder tão grande, eles começam assim a ganhar todas as eleições, todo mundo se diz socialista, e as pessoas começam a ficar realmente preocupadas. Os economistas começam a ficar muito preocupados com isso, porque eles começaram a perceber assim, a gente vai perder, o socialismo vai ganhar, todo mundo vai virar socialista, e ferrou. Na verdade, isso acontece nos anos 50, tá? Agora que eu lembrei que eu falei 60, mas é 50. Então, o que acontece? A Universidade de Chicago, que lá nessa universidade tinha um grupo de cientistas da economia muito grande, muito importante. E essa Universidade de Chicago, ela começa a tentar resolver o problema, né? Algumas pessoas pedem para que esses economistas da Universidade de Chicago resolvam o problema do socialismo. E eles começam a fazer vários testes e vários estudos e chegam à ideia de globalização da economia. Então, eles começam a perceber que se a economia fosse globalizada, cada país faria uma parte da produção, seria especializado numa parte da produção, os países dependeriam dessa economia globalizada e, por isso, um país que se fechasse iria morrer economicamente. Que foi o que aconteceu com a União Soviética. Quer dizer, em tese, o que aconteceu com a União Soviética, né? O que acontece na Venezuela, né? Enfim. Então, esse país que se fechasse, que se tornasse comunista, socialista, iria ficar pobre. E eles criam essa questão da globalização da educação, isso é instituído de fato, só que eu não sei se vocês já viram um pouco de economia, mas quem já viu um pouco de economia lembra que essa questão da especialização, eles comentam o seguinte: não, a gente tem que especializar a economia porque cada pessoa faz uma coisa melhor. Então, por exemplo, a Mariazinha faz leite mais rápido, tira leite mais rápido e vende leite mais rápido. E já o João, ele faz arroz mais rápido e melhor. Então, cada país, um país seria Mariazinha, outro país seria João, e por isso mesmo cada país tem que fazer uma coisa, porque isso vai gerar mais riqueza, os países vão produzir mais rápido,
os países vão conseguir ter mais dinheiro dessa forma. Bem, para eles chegarem a isso, eles tiveram que criar uma coisa que se chama capital humano. Capital humano é uma medida econômica que se deu ao conhecimento que as pessoas têm, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de saber de determinadas coisas e ter certas habilidades. Então, por exemplo, se um país tem um número maior do que outro de pessoas que estudam medicina e que conhecem a medicina e que podem ser médicos, ele tem um capital humano mais elevado do que outro país, tá? Então, um país que... Hoje em dia não dá nem para considerar isso, porque quem tem diploma não significa nada, mas, em tese, um país de pessoas diplomadas, muito estudiosas e tal, é um país mais rico do que outro, em termos de capital humano. Então, assim como o dinheiro era considerado uma fonte de capital, assim como o dinheiro é considerado um capital, as máquinas eram consideradas um outro tipo de capital, e hoje em dia o conhecimento de uma pessoa, as habilidades da pessoa, são consideradas capital também. Então eles começaram a perceber, aliás, que o capital humano é o capital mais importante para um país. Não é o capital, não é dinheiro e nem máquina, e nem, sei lá, acordos, leis. O mais importante é o capital humano, para um país ser rico. E é exatamente nesse ponto do capital humano que entra o problema da economização da educação. Tá? Na verdade, a gente vai ter, de um lado, os comunistas na educação, e do outro lado, o pessoal do capital humano na educação, os economistas. E esses dois grupos vão se chocar, mas, de certo modo, hoje em dia os comunistas são financiados pelo pessoal do capital humano. Então, de certo modo, tudo se reduz aos economistas na educação. Então, a gente falou dos comunistas para entender um pouquinho de parte do que ocorre na educação, parte do problema, mas o maior problema realmente a economização da educação, e é o que a gente vai começar a tratar na segunda parte do curso. Provavelmente nós vamos fechar essa parte do curso hoje, e a gente vai começar a segunda parte do curso daqui a um tempo. Eu acho que não vai ser no mês que vem, tá? Até porque eu preciso também ler algumas coisas a mais, e, enfim, antes da gente continuar o curso. Então, hoje nós terminamos com a ideia de educação antiga e o declínio até o comunismo, né? Pensa numa linha que se divide em duas, tá? Tem um declínio para um lado, um declínio para o outro. E depois vocês pensem nelas se unindo também em uma só, tá? Então é assim, uma que se dividiu em duas e agora está voltando a ser uma novamente, porque como eu disse, os economistas da educação financiam hoje os comunistas, e isso tem um propósito, tá? Então, vocês vejam que no Brasil, ou é um ou é outro que tá em jogo. Ou a gente vê que são os comunistas que estão na educação, com ideologia de gênero, com todas essas parafernálias que eles inventam, de crítica e tal, ou a gente vê que é uma ideia economista da educação, com Enem, com profissionalização, com base comum curricular, tá? Essa ideia de padronização, a ideia de metas, padrões, principalmente de meta educacional, tá? Isso tudo é fruto desse pessoal da economização da educação. Tudo isso é problema grave que a gente vai enfrentar em breve, quer dizer, que estamos enfrentando e que vamos enfrentar de uma maneira mais crítica em breve. E é por isso mesmo que nós criamos esse curso, o Instituto Cultural criou esse curso, para tentar mostrar para vocês um pouco desse problema gigantesco que nós temos hoje na educação, tanto de um lado quanto do outro. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não criticar o comunismo, o comunismo na educação, implantando
a economização da educação, e que é o que muitas vezes ocorre. Vocês vejam que os militares muitas vezes fazem isso, né? Essa ideia, até mesmo o Bolsonaro parece que às vezes faz isso, ou seja, criticar o sistema comunista de educação, dizendo, não, o que temos que botar é ciência, e as pessoas têm que profissionalizar e ficar o dia inteiro na escola, enfim. Então, assim, a gente tem que conseguir realmente purificar todas essas ideias e chegar a uma ideia verdadeira de educação. Pode parecer um pouco estranho agora falar, por exemplo, contra essas ideias da economização da educação, contra a profissionalização, contra isso e aquilo, mas, na verdade, essa ideia da profissionalização ela tem que ser entendida como algo diferente de educação. Ela deve existir, mas como algo diferente de educação. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer na próxima metade do curso, tá? Tentar explicar esse processo da economização, mais especificamente, como ele está se dando no Brasil, com base no que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Eles conseguiram fazer muitas coisas nos Estados Unidos e a gente vai tentar chegar ao Brasil depois. Então, agradeço a presença de todos e qualquer dúvida podem mandar no Instagram e em outras redes sociais do Instituto. Abraços.